Essência.você, seu encontro semanal favorito. A apresentação, Suzy Caetano. Vamos aproveitar essa vibração e energia para chamar uma matéria mais do que interessante. Você sabe que eu sou apaixonada por projetos sociais. E aí, você tem um projeto, uma ideia, guardadinho, esperando a oportunidade? Talvez, assistindo essa matéria, você encontre o caminho. Olha só, políticas públicas. O procedimento é conhecido como estético, mas antes de mais nada é uma grande solução, bichectomia. Dupla de peso, sempre trazendo novidades, informações importantíssimas na área da saúde, em especial obesidade e cirurgia bariátrica. O assunto hoje é sério. Síndrome de dumping, você sabe o que é? Acompanhe. Como é bom falar de cultura nesse programa que fazemos com tanto carinho, especialmente para você. Vamos falar da essência da cultura e para isso recebemos com muito carinho Maria Eugênia Biffi, que é advogada, mestre em políticas públicas e vai nos contar um pouco mais sobre o quanto a cultura pode ser transformadora. Bem-vinda ao Essência.você. Obrigada pelo convite. E, na verdade, para mim, a cultura ela é transformadora também porque ela mexe muito com o cotidiano das pessoas. A cultura não é só o momento da arte em si, ela também é o momento da arte. Mas ela é educação, ela é a forma de trato para com o outro. Ela está no nosso dia a dia, né? Ela está enraizado no nosso cotidiano. Então, falar de cultura é falar de vida, falar de sociedade, falar do bem-estar e de promover o bem, né? Eu quero dar ênfase ao relacionamento, o quanto a cultura permeia os relacionamentos. E a gente consegue homogeneizar, a gente consegue harmonizar e ainda assim respeitar a cultura de todo mundo, né? Agora, quanto a sociedade está desperta para a importância, para a relevância, quanto isso é real para todo mundo? Na verdade a gente tem assim que conseguir dividir a cultura pelo menos em dois blocos, né? A cultura que é essa nossa cultura do cotidiano também e como nós podemos fazer para fomentar a cultura em si por meio da arte, da conscientização, da educação no dia a dia também. Então eu acho assim, a sociedade ela está preparada, só que ela conhece muito pouco alguns mecanismos que o próprio Estado hoje, que o Brasil de maneira geral, tem para fomentar isso em nós. Toda a nossa base educacional muitas vezes tem algumas falhas no que diz respeito a essa conscientização crítica para com o próximo, que tem a ver com a ideia da essência da cultura, né? Então a sociedade em si, ela busca a cultura, mas ela conhece muito pouco de como alcançá-la. Então eu acho que aí a gente precisa trabalhar um pouquinho melhor isso. O acesso, os caminhos. Exatamente, né? Muito bem. Em assuntos teoricamente distantes da cultura, como por exemplo economia, política, qual o papel da cultura? Na política, por exemplo, hoje em dia, né, diante desse quadro que nós vivemos hoje, a cultura ela dá, por exemplo, toda uma base de visão crítica, de criação de ideias e teorias, que só por meio da cultura em si a pessoa vai conseguir ter intrinsecamente, vinculado ao seu ser, à sua essência, ideias e pensamentos que podem dar a ela uma base para analisar as nossas condições atuais políticas de uma maneira positiva ou negativa, sem que sejam influenciadas diretamente por grandes máquinas de pensamentos populares, vamos dizer assim. Porque muitas vezes nós somos influenciados por informações que não necessariamente condiz com a verdade. Então a cultura ela também tem isso. É uma base nossa estável de quem somos, do que a sociedade é, né? Então eu acho que nesse ponto. E aí a gente tem toda a parte da economia. Hoje em dia a economia e a cultura têm muito vínculo. Ela está muito próxima, especialmente porque hoje nós temos uma variedade muito grande de possibilidades de fomento à economia. E dentre elas existe toda uma questão de uma consciência social coletiva, onde a gente pode fomentar ideias de bem que tem muito a ver com quem somos. E o quem somos a gente está falando de cultura, querendo ou não, né? Com certeza. A doutora foi delicadíssima, mas a gente precisa falar, sim, na tua resposta anterior, em manipulação. A cultura nos livra dela e por isso, só por isso, deveria ser inserida totalmente em quem somos, não é? Na verdade, essa consciência crítica, ela tem bastante disso. Ela vai, de alguma maneira, nos fortalecer sobre a base do que realmente acreditamos e não necessariamente ficar tão flexíveis a determinadas manipulações, realmente. Então podemos dizer que ao buscar acessar a cultura, ao buscar acesso pela cultura, eu
posso formar uma outra visão, um pouco mais crítica, e deixo de ser quem sou na política, por exemplo, para ter uma visão melhorada, ampliada? Sim, sem dúvida. Você pode até não deixar de ser quem você é, mas você com certeza vai descobrir em você e na sociedade onde você está inserido pontos positivos em que você pode cada vez mais fomentar e desenvolver para tornar o seu meio um meio melhor e mais adequado para todos, de maneira igual, né? Fica aí o nosso convite para você, antes de continuarmos a entrevista, que você possa duvidar de si mesmo, de tudo que você acredita, das suas próprias verdades. E a gente tem muito, com as redes sociais, muitas manifestações com base em desinformação. Eu fico impressionada como as pessoas defendem, hasteiam uma bandeira que nem é sua, com base em falácias, né? Não vão pesquisar, não vão buscar. É mais fácil pegar a informação e ir passando adiante. Nós não somos papagaios. A gente precisa entender do que está falando e a qual causa a gente se abraça, se agarra, sabe? Então fica aí nosso convite para você, não é mesmo, Maria Eugênia? Importante isso. É isso mesmo. E especialmente essa questão das mídias sociais, de maneira geral, a gente vê que as pessoas propagam determinadas informações que não checam as fontes, né, inicialmente. E depois, mesmo que as fontes sejam verídicas, a gente precisa entender qual é o tipo de discurso que está por trás dessas informações. E aí é por meio dessas informações reais e de quem nós somos ou do que nós somos formados, nós vamos conseguir ou não ter uma visão crítica e saber se podemos ou não compartilhar determinado pensamento com base naquilo que é o que você quer transparecer sobre você, né? Exatamente. Continuando, o Brasil tem mecanismos interessantíssimos para a valorização da cultura. Como você defende esse ponto? Na verdade tem. Existem algumas questões que são críticas também, mas existem muitas coisas positivas, que eu acho que é o que a gente precisa trazer à tona, né? Os pontos negativos têm muito a ver com um momento que nós vivemos e as pessoas fazem muitos vínculos de determinados tipos de acontecimentos no Brasil, vinculados ou a determinados tipos de partido político ou determinadas posturas políticas que influenciariam em tudo. E, na verdade, a gente tem que afastar um pouco dessa ideia, né? Uma coisa que eu queria discutir é a questão das leis de fomento à cultura, de incentivo à cultura. Nós temos no Brasil, por exemplo, o PRONAC, temos o PROAC, que são incentivos por meio do governo federal e por meio do governo estadual aqui no estado de São Paulo, que tem a ver com o imposto que você paga. Então, são mecanismos extremamente potentes, extremamente bons para o fomento à cultura e que a maior parte da população acaba confundindo, achando que o dinheiro, na verdade, que é destinado aos projetos que são beneficiados por essas leis, é o dinheiro do governo, e aí automaticamente, por toda uma questão envolvendo hoje a delicadeza da nossa política, as críticas, as corrupções e tudo mais que estamos vivendo, automaticamente eles acreditam que os projetos que são aprovados nessas leis têm um fundo de corrupção, um fundo que a gente chama de um fundo de ilicitudes. E, na verdade, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, eu acho que a gente precisa conseguir diferenciar. O Brasil tem muito potencial. Existem políticas públicas muito boas, tanto no Brasil como no estado de São Paulo, de fomento à cultura. O que ela precisa ser é bem esclarecida. A população precisa ter consciência que o dinheiro que vai para os projetos não é o dinheiro que o governo, teoricamente... Não, é o seu dinheiro, é o dinheiro da população. O PRONAC, por exemplo, que tem muito a ver com a Lei Rouanet, que o pessoal fez toda uma crítica em cima de grandes projetos que conseguiram aprovação pela lei e tudo mais. Polêmica total, Lei Rouanet. Super polêmica. Primeiro, eles fizeram agora uma instrução normativa que modificou bastante a lei. Eu acho que isso gerou uma maior transparência, que é o que a população pedia para acontecer, né? Então, isso aconteceu agora em março de 2017, eles lançaram essa mudança na lei, que vai garantir algumas estruturas muito mais seguras para a população e para os projetos. E, ao mesmo tempo, a ideia dela é de 1991. Então, a lei ela surgiu com a ideia de fomentar a cultura. E a base é você deixar de dar o dinheiro para o governo para dar para o projeto. Pois é, isso que eu queria lembrar, você falando aqui, gente, mas e daí, né? Se você fez a tua parte, contribuiu, destinou o seu imposto de renda para algo mais nobre, né? Mas aí a pessoa prefere dar para o governo, é isso mesmo? Então, muita gente acaba confundindo, acha que, na verdade, o dinheiro é aquele que o governo deveria usar
E não, é você que vai escolher. A gente tem uma diferença, por exemplo, pessoas físicas e pessoas jurídicas podem destinar porcentagens diferentes. Pessoa jurídica 4%, pessoa física 6%. Então, do valor que você vai pagar de imposto de renda, você pode destinar 6% para um projeto. Na verdade, você está deixando de dar para o governo, onde muitas vezes nós não conseguimos efetivamente acompanhar até onde vai o que vão fazer com esse dinheiro, e você pode investir naquilo que você acredita como fomento cultural. Devem ter projetos na região onde as pessoas ficam que com certeza necessitam dessa destinação. E quantos deles não saem do papel por falta de incentivo? Claro, a execução fica muito complicada, porque eles precisam conseguir o dinheiro para conseguir executar as atividades. Então, eu acho que esse ponto é um ponto que a gente precisava esclarecer um pouco melhor para a população, porque mecanismo tem. A população só precisa saber como usar. Outro convite para você. Você sabe o tanto de convites essenciais que a gente gosta de fazer para você. Pode observar que todos eles causam um impacto positivo na sua vida e na das pessoas à sua volta. Então, olha só, dá uma olhada para o teu imposto de renda com mais amor, carinho e responsabilidade. Vai dar muito certo. Agora, continuando. Como membro da Rede Internacional de Jovens Ibero-Americanos, eu quero que você responda agora como o jovem pode mudar a sociedade, para a gente fechar essa entrevista, que por mim ficaria 1 hora. É verdade. Na verdade, a Rede de Jovens Ibero-Americanos é uma rede internacional composta por 22 países ibero-americanos. E a nossa principal ideia, a nossa principal função é executar e elaborar políticas públicas para o empoderamento da juventude, né? Então, no nosso dia a dia prático, a ideia de dar à juventude o papel de protagonista da sua própria história é o que a gente busca. E a gente busca tanto isso por meio da cultura, que é a participação dos jovens em peças de teatro, a ida em musicais, em participação que tenham a ver com museus, exposições, uma participação ativa na presença dele, quanto ele na elaboração desse tipo de projeto, desse tipo de postura, isso dentro da cultura. E aí, automaticamente, como a gente iniciou, a cultura ela reflete em outras coisas. Vai transformar. Ela transforma. Então, isso a gente já consegue por meio da educação, uma participação mais ativa do jovem, o empoderamento dele com relação ao ser um porta-voz dos seus próprios direitos. Então, isso tudo a gente vai acabando transformando e empoderando a sociedade jovem para que ela, quando ocupe determinados espaços, ou na vida política ou na vida civil, que ela tenha garantido os seus direitos e possa também exercê-los com total tranquilidade, né? Olha, eu posso falar disso na prática. Eu tenho 3 jovens em casa, 19, 18 e 16. E eles são agentes de transformação por onde passam. É impressionante como isso pode ajudar. Eu tenho certeza que o acesso à cultura foi fator determinante. Então, se você tiver jovens aí que você conhece, pode incentivar, não apenas destinando muito melhor o seu imposto de renda, mas também incentivando o jovem a acessar mais cultura no cotidiano, faça isso, seja você também um agente de transformação nessa sociedade que é nossa. Muito obrigada, Maria Eugênia Bife. Muito prazer falar com você, eu adorei. O prazer foi meu e fico à disposição sempre que precisarem. Obrigada. Obrigada a você. Imagine um lugar onde a beleza acontece. Na Diaderixen 530, Maison Cabeleireiros, onde a beleza acontece. Prazer em viver em harmonia com a natureza. Pousada Babilônia, no coração do Parque Nacional Serra da Canastra. Faça já suas reservas. Visite nossa página no Facebook.
Pousada Babilônia, uma experiência inesquecível na Serra da Canastra. Pizzaria Bella Capri. O que você procura ao sair do conforto da sua casa? Ambiente agradável, qualidade no atendimento, sofisticação e excelência em sabor? Tudo isso você encontra na Pizzaria Bella Capri, referência gastronômica em Ribeirão Preto. Conheça nossa adega e deguste os melhores vinhos internacionais. Felice di stare lassù. Pizzaria Bella Capri, com uma localização privilegiada. Avenida Anhanguera 300H, esquina com a João Fiuza. Bichectomia, a cirurgia que reduz gordura das bochechas. Cirurgia controversa, viu? A gente veio ver a Lilian Bravo para entender melhor por que tanta polêmica em torno dessa cirurgia. O que é, afinal, a bichectomia? Bom, apesar do palavrão, bichectomia é uma cirurgia simples, para reduzir o volume da bochecha, dando um aspecto mais harmônico para a face. Ao contrário do que se pensa, não é uma cirurgia recente, não é? Não, ela está no mercado há mais de 30 anos, mas ela ficou conhecida recentemente, por volta de 2015, pelo boom na mídia que teve pelas celebridades que optaram por fazer pelo motivo estético. Então a procura no consultório cresceu bastante. Quem pode fazer, Lilian? Para quem é indicado e a partir de que idade? Bom, é indicado para quem tem essa insatisfação com o perfil do rosto. Um rosto mais arredondadinho. Exatamente. A cirurgia ela vai trazer aquele aspecto mais harmônico, né? Aquele efeito blush que a gente fala. E a idade depende. A gente pode intervir em qualquer idade se a indicação for que a pessoa está mordendo com frequência. Agora, se for pelo apelo estético, aí a gente tem que intervir a partir do momento que a formação da face está completa. Então, entre 18 e 19 anos, a gente já pode estar fazendo. Há muita controvérsia em torno desse procedimento. Por qual razão? Isso. Pela razão de ter que ser bem indicado. Porque, às vezes, com o passar do tempo, a gente já vai ter uma flacidez na pele que é natural. Então, se ela não for bem indicada, se a cirurgia não for bem indicada, vai fazer falta quando a gente for mais velho. Aquilo que foi retirado vai acabar fazendo falta. Exatamente. A gente vai ter que lançar mão de preenchedores para poder suprir essa indicação que foi feita no começo. Então, é importante que seja bem indicado. E como é o procedimento? O procedimento é simples, é sob anestesia local, é feito em torno de 40 minutos. E é feita uma incisão pequenininha dentro da boca, lembrando que não fica cicatriz, é imperceptível. E 1 centímetro a gente retira essa gordura, esse corpinho adiposo ali que dá volume à bochecha. Depois sutura com um fio reabsorvível, nem precisa vir ao consultório para tirar, ele, o próprio organismo já vai reabsorver. Pré-operatório e pós-operatório simples? Isso é semelhante como se fosse fazer uma extração de um dente normal mesmo. O pré-operatório, ele é feito com uma boa anamnese, né, para ver se o paciente tem um estado de saúde adequado para fazer uma cirurgia. E o pós-operatório também são as mesmas recomendações que a gente faz para a retirada de um terceiro molar, por exemplo. É isso aí, esclarecido, pensando muito bem se é isso mesmo que você quer para melhorar o seu rosto, se é mesmo necessário, se primeiramente você não poderia aceitar-se como é, porque é lindo, é único, mas tá aí uma boa solução, desde que muito bem indicado. Muita gratidão, parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço o convite e estou à disposição. Qualidade, design, sofisticação e elegância. N. Queiroz, o brilho que faltava em sua vida. Desejos, presentes, oportunidade e realização. Imagine um lugar onde a beleza acontece.
Na Diaderixin 530, Maison Cabeleireiros, onde a beleza acontece. Pizzaria Bella Capri. O que você procura ao sair do conforto da sua casa? Ambiente agradável, qualidade no atendimento, sofisticação e excelência em sabor? Tudo isso você encontra na Pizzaria Bella Capri, referência gastronômica em Ribeirão Preto. Conheça nossa adega e deguste os melhores vinhos internacionais. Felice di stare lassù. Pizzaria Bella Capri, com uma localização privilegiada. Avenida Anhanguera 300H, esquina com a João Fiuza. Prazer em viver em harmonia com a natureza. Pousada Babilônia, no coração do Parque Nacional Serra da Canastra. Faça já suas reservas. Visite nossa página no Facebook. Pousada Babilônia, uma experiência inesquecível na Serra da Canastra. Oi, eu sou a Carol. E eu sou o Daniel. Nós somos a dupla de peso. Hoje nós vamos falar sobre algo que é muito pouco conversado para quem vai fazer cirurgia ou pretende fazer cirurgia bariátrica. É a chamada síndrome do dumping. Você sabe o que é a síndrome do dumping, Carol? Vou explicar. A síndrome de dumping ocorre mais ou menos em 1/4 dos pacientes que fizeram a cirurgia bariátrica e geralmente essa síndrome está associada a uma alimentação errada, com consumo muito alto de alimentos que têm muito açúcar e muita gordura. Isso mesmo. O dumping, na verdade, é quando uma pessoa come errado. Então ela ingere muito açúcar ou muita gordura, como a Carolina comentou, e isso causa umas alterações no organismo. A pressão cai e a gente tem uma descarga de muitos hormônios no organismo, como a adrenalina. E isso causa uma série de reações no organismo da pessoa. Ela passa mal e sente sensações muito diferentes. Os sintomas geralmente são um mal-estar muito grande, náuseas, vômitos, pode chegar a ter diarreia, tremores, a visão fica escurecida e pode também chegar a ter desmaios. E por incrível que pareça, a gente gosta quando isso acontece com os pacientes, porque isso impede com que eles comam errado. Então é sempre bom que isso aconteça, não é porque a gente é malvado, mas é porque isso vai garantir com que as pessoas fiquem com a dieta adequada. O que a gente faz para evitar, então? O dumping é evitar esses alimentos que nós já citamos, evitar os alimentos que têm muito açúcar, também o açúcar de adição, e evitar os alimentos muito gordurosos e também o óleo em excesso para preparar esses alimentos. Mas podem ficar tranquilos. Não é para sempre e não é todo tipo de doce que causa esse problema, não é mesmo, Carol? Exatamente. Tem pacientes que têm a síndrome de dumping logo após a cirurgia e passam a não ter mais a médio e longo prazo. E tem aqueles pacientes que não têm a síndrome de dumping após a cirurgia e passam a ter depois. Então é importante sempre manter o acompanhamento com o seu médico e nutricionista e ver quais são as suas intolerâncias ou tolerâncias a certos alimentos. O doce não é estritamente proibido, mas ele deve ser bem controlado para evitar o reganho de peso lá na frente, depois de muito tempo de cirurgia. Isso mesmo, continue mandando suas dúvidas, perguntas, acesse a nossa fanpage, que a produção vai encaminhar essas perguntas para a gente e a gente vai poder estar tirando isso o quanto antes. Até mais! Até logo, pessoal! Eu vou indo, mas é nas redes sociais que ficamos juntinhos até o nosso próximo encontro. Facebook, Instagram e o portal essência.você. Vamos embora. Super beijo, amor, luz e paz. Now I wanna put my heart up and down.
'cause you make me feel